Antes de começar, uma sugestão. Para mergulhar nas histórias, use fones de ouvido. Nós, seres humanos, somos seres relacionais. Ou seja, somos construídos a partir das relações que estabelecemos ao longo da vida. E a forma como a gente se relaciona tem tudo a ver com a nossa cultura. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente é do abraço, do beijo, do aperto de mão e tudo mais. Mas nas últimas semanas, tudo isso nos foi tirado por ela. A pandemia do novo coronavírus. Precisamos ficar em casa e trabalhar de casa. Sair só para as atividades essenciais. Os nossos maiores passeios no dia viraram a tradicional ida à sala, a volta pela cozinha, pelo quarto e etc. O mundo inteiro vivendo esse isolamento e as dificuldades impostas por ele. O mundo inteiro em stand-by. Cada um do seu jeito vivendo hoje o que amanhã vai entrar nos livros de história. E tudo isso tem um efeito na gente. Por exemplo, que imagens vêm na sua cabeça quando fala isolamento? Vem prisão, as pessoas se imaginam numa caixa, tem gente que vê imagem escura, tem gente que se vê extremamente sozinho. E para cada evento mental desse, que são os pensamentos, que eles podem ser traduzidos por imagens, eles podem ser falas internas, pode ser uma exclamação, tudo isso acompanha as emoções. Não existe um pensamento sem a emoção. Esse episódio é sobre tudo isso, sobre efeito, sobre presente, passado e futuro, sobre como a gente se sente no meio de tudo isso, sobre não estar sozinho, mesmo isolado, sobre a história que acontece nas nossas casas e nas dos outros. Eu sou Gabriela Viana e esse é o Vozes de Quarentena. Vozes. 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 Histórias e reflexões. Nossa história começa na China, mais precisamente em Wuhan, uma cidade no centro do país que até pouco tempo atrás era conhecida como a capital do café da manhã. Wuhan fica na província de Hubei e é a 7ª maior cidade chinesa, com mais de 11 milhões de habitantes, quase o mesmo número de gente que vive em São Paulo, a capital mais populosa do Brasil inteiro. Ela também é cortada pelo rio Yangtze, o maior da Ásia. Já deu para notar que a gente está dentro de uma grande metrópole, né? Nessa lista também dá para acrescentar a vida jovem que a cidade carrega, já que estudantes do mundo todo estão na Universidade de Wuhan. A cidade é um importante polo de desenvolvimento e de inovação. Não à toa, o lema entre os moradores é Wuhan diferente todos os dias. Mas toda essa vivacidade foi embora num piscar de olhos. No final de dezembro de 2019, dezenas de pessoas começaram a buscar os hospitais de Wuhan com uma mesma infecção pulmonar. Mas levou um tempo até que as autoridades sanitárias considerassem os casos atípicos. Trabalhadores e consumidores do mercado atacadista de frutos do mar de Huanan figuraram entre os primeiros casos, e foi por esse motivo que o espaço fechou completamente no dia 1º de janeiro de 2020. Isso disparou um alerta nos médicos e pesquisadores, que começaram a levantar hipóteses sobre a origem de uma provável contaminação. Só que os números foram se multiplicando e mesmo quem nunca tinha estado no mercado começou a ficar doente, sempre com os mesmos sintomas: febre, dor e cansaço. Ainda era difícil perceber a rapidez que a doença tinha para se espalhar e não dava para saber o quão letal ela podia ser. Até que no dia 11 de janeiro, a primeira morte por um vírus misterioso na China foi divulgada. A nova infecção ganhou o nome Covid-19. E ela vinha de um vírus da família coronavírus, a mesma que já tinha causado a epidemia de síndrome respiratória aguda grave, também na China em 2002. A partir daí, as orientações de higiene começaram a circular. Lavar bem as mãos, cozinhar bem os alimentos, cobrir o rosto ao espirrar e não manter contato próximo uns com os outros, o tal do distanciamento social que a gente passou a tratar como isolamento ou quarentena. Não era a primeira vez na história mundial que se orientava a isso. A quarentena foi criada durante a pandemia da peste negra, no século XIV. De início, parecia fácil manter o controle da disseminação desse novo vírus, mas da primeira morte registrada pelo novo coronavírus na China até o dia 22 de janeiro, a doença já tinha saído de Wuhan e se espalhado por outras províncias, contaminando cerca de 500 vítimas e deixando 17 mortos. Só que, ao mesmo tempo, o resto do país se preparava para um evento muito aguardado por todos: o Ano Novo Chinês. Mas a vida continuava, né? Nós estávamos nas vésperas do Ano Novo Chinês,
que é o grande feriado que tem na China. E assim as pessoas costumam a migrar, a viajar dentro da China para passar essa virada do ano com a família. É um feriado familiar, acima de tudo. E muitos viajam para o exterior também. E os estrangeiros, geralmente, viajam para o exterior aqui na Ásia, porque é perto, porque é muito conveniente a gente viajar aqui. Então, assim, é uma época que dá uma debandada. Todo mundo viaja. Essa é a Cristine. Já faz quase uma década que ela se mudou com o marido para a China. Os filhos do casal moram em outros países, mas calhou de um deles estar em Xangai, a cidade onde ela mora, para comemorar o fim de ano perto da família. Falaram assim, gente, tá tendo uma gripe forte aqui, tem muita gente indo para o hospital, tem algumas pessoas morrendo, mas assim, sabe, mesmo aqui, mesmo dentro da China, era uma coisa tão distante. O Han fica a 800 quilômetros de distância de Xangai. A China é muito grande, né? A mesma coisa que você tá em Santa Catarina e falar que está acontecendo um terremoto lá na Bahia. Você fala assim, estou preocupada, mas é distante, né? Quando as coisas são distantes, é difícil de você assimilar. E aí a gente estava na véspera do Ano Novo, tanto que dia 20 eu fui visitar um ponto turístico aqui que chama Yu Garden, que é o lugar onde tem a maior e mais bonita decoração de Ano Novo chinês da cidade que eu moro, Xangai. E fomos eu e mais 4 amigas, lotado de gente, porque aqui nada é vazio, né? Tudo é lotado. E a gente foi e ficamos horas lá, porque a gente chegou no final da tarde e ficamos esperando o anoitecer, porque a decoração era iluminada e a gente queria ver dos dois jeitos. E assim, o feriado aconteceu. Mas em 3 dias, o cenário mudou no país inteiro. As autoridades decidiram intervir radicalmente e a província de Hubei entrou em alerta máximo. Sabe esses acontecimentos que marcam uma geração inteira? É exatamente esse o caso de Wuhan. 23 de janeiro de 2020 vai ser sempre conhecido como o dia do lockdown. E talvez a história da província não possa mais ser contada sem esse capítulo. Quando foi no dia 23, a gente acordou e falou assim, começou uma quarentena, o Han foi fechado, ninguém entra, ninguém sai. Fizeram um lockdown na cidade e o resto da China está em quarentena. Não lockdown, tá? Foi diferente. O que aconteceu em Wuhan foi diferente do que aconteceu em outras cidades. E começou a quarentena, porque foi assim, ninguém mais pode sair, vamos ficar em casa, sabe? E aí, no começo, a gente não estava usando máscara, ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Pegou todo mundo de surpresa. Então, você saía na rua, as pessoas ainda estavam na rua. Só que aí, o que eles fizeram? Primeiro, assim, quem estava em Wuhan e Hubei não conseguia sair de lá, né, da província. Então, muita migração foi evitada nesse período. Só que, assim, muita gente já havia saído da China, tanto chineses como estrangeiros, porque nós, por exemplo, a minha família, quando a gente viaja no Ano Novo chinês, eu nunca saio no dia que começa o feriado. Meu marido sempre tira uns dias de férias antes e a gente sai 3, 4 dias antes de começar o feriado. E o feriado começava dia 24 e o lockdown começou dia 23. Entre a primeira vez que eu escutei e o isolamento, foram menos de 20 dias. Marcelo é morador da província de Hubei, mas na cidade de Xinjiang, que fica a umas 2 horas de carro de Wuhan. Ele estava num grupo de WhatsApp com brasileiros que vivem em Wuhan quando soube dos primeiros casos. Eu comecei a reparar no grupo que começou a surgir muito esse assunto. Começou a surgir rumores que tinha uma gripe grave lá em Wuhan e que estavam tendo mortes misteriosas em Wuhan do nada. O pessoal ficava ruim e do nada morria. E outro, surgiu uma ideia que iam isolar, 2 dias depois isolaram. Marcelo vive sozinho. A família dele está no Brasil e na cidade onde mora quase não tem amigos. O fato de não falar chinês também o deixava mais isolado dos vizinhos. Acostumado a escutar o trânsito maluco aqui e de repente passar por uns lugares tudo vazio. Com o passar dos dias, começaram a colocar barreiras em algumas ruas. E como que era essa barreira? Eles colocaram literalmente a barreira e a polícia lá. E aí tinha que se identificar. E como eu não falo chinês, então é complicado. E nem todo mundo fala inglês aqui. Optava mais em ficar em casa, né? Talvez você se lembre que logo que o Brasil começou a receber essas notícias do exterior, um avião da Força Aérea Brasileira foi enviado para buscar um grupo de pessoas que estava na China e trazê-las de volta ao Brasil. O Marcelo se mobilizou com outros brasileiros para chamar a atenção do governo daqui e voltar. Mas na hora H, um sentimento falou mais alto. Para ter um medo de repente ir para casa, vai que eu sou assintomático e infectasse com alguém, eu ia me culpar.
Claro, eu sinto falta dos meus pais, sinto falta da namorada, sinto falta da família, do meu filho, das minhas enteadas, mas o medo de contaminá-los e eu me sentir culpado depois foi muito grande. Isso pesou muito. Marcelo continuou sozinho e, gradativamente, os mais de 1 bilhão de chineses também ficaram em isolamento. Lembra do feriado do Ano Novo? Ele foi estendido para que os cidadãos continuassem em casa. No dia 3 de fevereiro, quando todo mundo voltaria ao trabalho pelo fim das celebrações, o país permaneceu em silêncio. Foi impactante ver a cidade vazia, que é tudo muito agitado. De repente, eu acho que a parte do trânsito, ver o trânsito vazio foi punk. Parece estranho, né? Parece algo bobo, mas foi impactante ver a cidade vazia. Mesmo depois do isolamento começar, foi só quando a China mudou o método de contagem dos infectados que a percepção daqueles que estavam fora de Wuhan mudou de vez. Em um dia, o número de casos no país saltou de 44 mil para mais de 60 mil. As medidas de isolamento estavam bem longe do fim. A gente está no meio de uma situação assim, você pensa assim, nunca mais eu vou sair de casa, eu acho. Aí eu via as ruas vazias e falava assim, meu Deus, o que será que está acontecendo? Quando que os carros vão voltar a andar na rua? Quando a gente ia no supermercado, por exemplo, a gente via pessoas, mas muito pouco. Então, assim, era meio assustador, porque na China é tanta gente que você nunca consegue estar sozinho num lugar. É muito difícil. E aí você entrava num Carrefour vazio. A gente tinha muita insegurança. A gente tinha muita incerteza, porque a gente não sabia de nada. Ninguém tinha passado por isso ainda. Os cronistas do tempo afirmavam que o clima estava mudado e que mesmo em plena primavera ainda fazia frio. Esta gripe se dividiu em 3 grandes surtos. O primeiro iniciou-se em meados de abril na Europa e pouco chamou a atenção, pois não se diferenciou de outras crises gripais. O segundo teve início em fins de agosto, mostrando-se muito mais feroz do que o primeiro e que levou o mundo todo a uma crise gripal sem precedentes. Até os fins de novembro, todos os continentes tinham sido atingidos e padeciam dos efeitos deste terrível flagelo. Ninguém sabia lidar com o novo coronavírus, e ele começou a romper fronteiras. O primeiro caso fora da China aconteceu na Tailândia, no início de janeiro. Logo, o fluxo de viagens fez com que o vírus chegasse a outros continentes. Na Europa, os primeiros casos foram registrados na França. A primeira vez que eu escutei falar do coronavírus foi em janeiro ainda, mas a gente achava naquela época que era uma doença de longe. A gente não imaginava que ia chegar aqui, mas a partir daí eu comecei a tomar cuidado, obviamente, porque como em 2009, quando teve a pandemia do H1N1, eu peguei H1N1 no Chile, numa viagem. Eu já fiquei logo em alerta quando começaram a falar em epidemia. Eu passei a ter mais cuidado, a prestar atenção no que eu tocava e tudo, no metrô principalmente, aqui em Paris. Mas a gente só acompanhando as notícias sem ter a ideia de que era uma coisa que poderia estar bem próxima. Essa é a Diana. Ela tem 36 anos e mora sozinha em Paris desde o fim de 2018. É jornalista e tem um blog de viagem chamado Diana Viaja. Somos amigas há alguns anos e, por isso, eu logo liguei para ela contar como foi a experiência do isolamento por lá. Eu comecei a só sair de casa para ir para o trabalho e voltar, ir ao supermercado. Eu já fui me auto-isolando. Então, os amigos me chamavam para ir. Vamos num restaurante. Eu, não vou. Por que você não quer ir? Não estou a fim de ir. Não explicava muito, mas era a minha maneira de tentar me proteger. Também me dava muita agonia quando eu via o metrô muito cheio, vezes que tive ataque de ansiedade, de você querer chorar e o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou saindo de casa. Então, muitas vezes eu optava por voltar para casa andando, em vez de pegar o metrô, porque estava muito cheio. A Europa vivia o fim do inverno. As temperaturas ainda estavam baixas, o sol não era muito visto e a quantidade de pessoas gripadas pelas ruas era bem alta. Paris, obviamente, não fugia à regra. Mas embora o coronavírus já estivesse na França, os moradores da capital só sentiram os primeiros efeitos da pandemia quando o último mês do inverno chegou, março. E aí começou a ter um dia do museu fechado, e aí outro dia a torre fecha, a ameaça de Versalhes fechar. Eu tinha uma viagem marcada para ir para o Brasil, entre dia 10 e dia 15 de março, eu cancelei essa viagem,
porque eu falei, eu não vou para o Brasil, eu não estava doente, eu não estava com nenhum sintoma, não conhecia ninguém que estivesse doente, mas eu decidi não ir para o Brasil porque ninguém sabia o que ia acontecer, a doença estava muito mais perto aqui do que do Brasil, foi difícil falar não para minha família, e eles não entenderam muito bem o que estava acontecendo, mas por que você não vem? Para eles, assim, no começo de março, era muito distante. Eu falei, não vou, porque eu acho que eles vão fechar a França, ou que eu posso estar doente e não estar com sintoma e passar para vocês. Quando eu estava no Chile, no meio da pandemia, a minha mãe me ligava e perguntava, você está usando máscara? Tá tudo bem? Eu falava, mas aqui tá tudo tranquilo, as pessoas estão vivendo normal. Eu fui essa viajante que disse isso. Nossa, mas a vida tá normal. Só que a vida não estava normal. Quando eu voltei para casa, eu fiquei doente. Foram os piores 14 dias da minha vida com H1N1, que acabou que depois, não sei se foram os piores ou não. O distanciamento social por lá começou no dia 16 de março de forma obrigatória. Quando eu entrei em contato com a Diana, queria que ela contasse sobre como estava vivendo esse momento por lá, já que mora sozinha. Eu já imaginava que era complicado ficar 100% do tempo sem poder ver ou falar com alguém pessoalmente. Mas eu me surpreendi. Não porque ela me contou que foi e que está sendo difícil, mas porque ela havia acabado de passar pelos piores dias da vida dela. E tudo começou no dia 20 de março, quando ela foi abrir um armário. Eu já tinha perdido o olfato e o paladar, só que como eu não tinha febre, eu achei que era uma alergia, que era outra coisa, e os médicos não estavam falando que a perda do olfato era um sintoma de coronavírus, né? Os médicos ainda não sabiam, mas a minha ficha só caiu mesmo nesse dia que eu estava em casa e eu senti uma dor no peito muito forte quando eu estava abrindo um armário. E aí foi como um infarto, uma dor muito forte. E eu esperei passar, porque eu falei, eu tô sozinha. E eu tomei a decisão de não ligar para o médico de imediato, porque eu falei, se eu for para o hospital, eu vou assustar minha família e vou esperar. Você não imaginou que pudesse ser coronavírus? Não, eu achei que era ansiedade por estar sozinha, por estar vendo notícia, por estar vendo um monte de gente doente. Eu achei que era uma crise de ansiedade. Quando a dor amenizou, ela tomou coragem e ligou para o médico. Como não tinha falta de ar, recebeu a recomendação de marcar uma consulta para avaliar o caso. Perguntei então se ela não ficou com medo de estar doente e passar por tudo aquilo sozinha. E aí a médica me examinou e aí ela falou, é coronavírus. Eu já conversei com a médica muito e falei, não, então, porque eu tive H1N1, como se aquilo me imunizasse. Como eu passei por uma pandemia, eu estava super pronta para a próxima. A médica olhou no meu olho, assim, séria, e falou, olha, vou escrever no papel que é suspeita de coronavírus, porque a gente só faz o teste em quem tá grave. Aí ela falou, não se descuida, você vai pra casa e tal, fica isolada, enfim. Essa semana é a pior, você vai voltar aqui, a gente vai te acompanhar, porque agora é um momento crítico. Enfim, eles ficaram me acompanhando e eu acho que isso foi fundamental, para que eu não me sentisse sozinha, abandonada. Eu tinha um médico falando, olha, você vai ficar boa. Quando eu saí do consultório e ela me deu uma máscara para eu botar no rosto, e foi a primeira vez que eu saí na rua de máscara, porque naquelas semanas, cara, só quem tava com máscara na rua era quem tava doente. E aí você via as pessoas te olhando assim com pena, né? E para mim o problema foi a partir daí o medo de a doença evoluir para uma coisa pior. Então cada dia que eu acordava eu ia dormir era um alívio, era assim, e se piorar, e se eu tiver falta de ar, se eu não conseguir respirar, como é que eu vou falar para minha família, como é que eu vou ligar? Então, assim, eu deixava a bolsa preparada com meu passaporte, porque eu falei, putz, imagina se acontece alguma coisa comigo e eles não sabem que eu sou brasileira. Se ficar isolado já é algo muito difícil, imagina ficar isolado, doente e não poder contar com ninguém. A Diana não contou para a família no Brasil sobre o que estava vivendo. Não queria preocupá-los. Apenas 2 amigos na França e a prima nos Estados Unidos sabiam. Eu também só soube quando fiz contato com ela. A essa altura, os voos internacionais já haviam sido reduzidos e o mundo todo só falava sobre o coronavírus. Por aqui, a gente viu nascer uma série de iniciativas de vizinhos que iam comprar comida e outros itens necessários para os outros. Mas por lá, a Diana não tinha ninguém. Os amigos mais próximos também estavam isolados porque tiveram contato com ela. No caminho para casa, ela passou no supermercado e fez toda a compra que precisaria para os dias de isolamento. E aos poucos, foi sentindo o psicológico pesar tanto quanto o físico. Assim, a doença me deixou de cama. Então, o que eu fazia para não ficar isolada era fazer ligação de vídeo o dia todo,
deitada e as pessoas achavam que eu tava triste por estar sozinha, se eu tava com uma cara batida, poxa, você cancelou sua viagem. As pessoas não pensaram que eu tava doente. E às vezes fazia ligação de vídeo com a minha mãe e ela falava, o que foi? Eu falava nada, só fica me olhando. Era a minha forma de não me sentir sozinha, mas também não podia falar pra ela que eu tava doente, com tudo que eu tava sentindo, com medo que eu tava sentindo, porque quando chegava de noite era a pior hora. Eu sentia muito mais dor no peito, muito mais cansaço, porque, aliado aos sintomas que eu estava sentindo, tinha o medo também de morrer. Então era assim, é você só deitar quando seu celular está carregado do seu lado, com a bateria sobressalente, tudo pronto, para se você sentir falta de ar, você tá pronta para ligar para o SAMU. Então assim, é muito ruim. Diana conversou comigo 3 dias depois de revelar para a família sobre a doença. As reações se dividiram entre o desespero e as broncas pela decisão de não contar para ninguém. Eu confesso que eu transitei pelas duas. Ela já estava recuperada quando a gente se falou, e eu aproveitei para perguntar como ela estava passando pelo isolamento depois de recuperada. Aí eu voltei a trabalhar, então teve o estresse de trabalhar de casa e voltar à rotina, porque era a primeira coisa que eu ia fazer depois de estar doente. Então, no segundo dia que eu voltei a trabalhar, eu senti dor ainda, eu tomei remédio, eu deitei, eu descansei, eu fiquei ainda com os sintomas voltando. E que não era mais coronavírus, era ansiedade. Por causa do blog, Diana criou o hábito de andar pelas ruas da cidade que escolheu como lar. Registra cada canto da Cidade Luz para os leitores que a acompanham. Desde que a conheci, ouvia falar sobre o encantamento que ela tem pela cidade e o sonho de viver por lá. Então, perguntei se ela conseguia descrever como via Paris passar pelo coronavírus. Eu tenho muitas fotos do ano passado da Notre Dame, dos jardins perto da Notre Dame, todos floridos, assim. E aí, esse ano não tem a catedral, não tem as flores. Então, assim, tá muito difícil. É muito diferente. A poluição baixou e aí eu vi a torre lá no fundo, que eu nunca tinha visto. Parece que a cidade te abraça, mas ao mesmo tempo você tá órfão, porque você não pode aproveitar nada disso. Agora a gente vê os pontos turísticos por lives que as emissoras fazem. Aí mostram o Arco do Triunfo, a Champs-Élysées vazia. Os sinos da Notre Dame tocaram pela primeira vez depois de um ano. E aí você fica de casa vendo um live de um sino da tua igreja tocando. Então, assim, mudou tudo, né? Mas Paris está aqui, é só a gente esperar que vai voltar. O tétrico espetáculo da remoção dos corpos era assistido pela população que não sabia mais o que fazer. Entre os países da Europa, a Itália foi o primeiro a controlar as fronteiras e banir voos da China. Em fevereiro, enquanto aqui no Brasil a gente começava a aproveitar o carnaval, os italianos já estavam curtindo a folia em Veneza. Mas por causa do coronavírus, a festa italiana ganhou novos elementos. Os foliões foram às ruas com 2 máscaras. Além da tradicional veneziana que cobria os olhos, as cirúrgicas passaram a fazer parte das fantasias. Tudo isso para se proteger da nova ameaça. Mas a festa teve fim antecipado. Aos poucos, a doença se expandiu do norte para as outras regiões. Algumas autoridades subestimaram a letalidade. A campanha Milão Não Para foi um exemplo. Organizada pela Prefeitura de Milão, a campanha motivava a continuidade da rotina da capital da Lombardia. Isso aconteceu no fim de fevereiro. Naquele mês, a região tinha menos de 300 casos confirmados. Semanas depois, já passava dos 65 mil contaminados por Covid-19. Somente em 9 de março, o governo italiano decretou a quarentena. Com a redução de gôndolas em Veneza, a água turva dos canais ficou mais clara, permitindo que os peixes fossem vistos. Em Roma, o Coliseu fechou as portas. Até o Vaticano suspendeu as atividades na Basílica e na Praça São Pedro. Em Milão, os restaurantes não tinham mais público e apenas comércios essenciais funcionavam. A alguns quilômetros dali, na cidade de Nova Milanese, um brasileiro não podia cumprir a quarentena. Você vê no começo a parte boa, positiva, que você fala, os animais voltaram para a cidade, não está mais poluído, tem muita coisa boa, não tem trânsito quando você sai de casa, um monte de coisa positiva, mas depois que passam os dias, você sente a falta, a necessidade, mas não por você, pela situação de um país, de uma cidade que tem que recomeçar a viver.
Eu acho que a parte que marcou mais foi mesmo a parte turística da coisa, né? Milão é uma cidade muito turística. Você vê, não tinha um dia que monumentos, igrejas, várias coisas de artes, museus não fossem sempre cheios, inverno, verão, qualquer dia. Em vez, chega a um certo ponto, não tem mais nada. Fecharam o aeroporto, fecharam tudo. Mesmo sendo bonito, que você fala, não tem mais ninguém, porém é aquela que te dá o impacto, fala, poxa, é sempre cheio o negócio, é sempre... Em vez, a um certo momento, não tem mais ninguém. Leonardo mora na Itália há 28 anos. Não à toa, ele já tem um sotaque levemente italiano. Parte da família dele vive em Palmas, no Tocantins. Ele monitora à distância como todo mundo tá. Na Itália, ele vive a quarentena com a mulher e os 2 filhos. Um de 1 ano e meio e outro de 5, que vai surgir aí na nossa conversa. A gente se falou depois do expediente dele. O Leonardo trabalha de manhã em uma empresa que engarrafa produtos para higiene pessoal e doméstica. A mulher dele trabalha em um hospital. Tanto o trabalho dele quanto o dela são essenciais. E por isso, eles fazem parte do grupo que não pode trabalhar de casa. Quem tinha que trabalhar lá fisicamente começavam em horários separados, alguém começa às 8, alguém começa às 9, mudando assim para não ter muita aglomeração. É obrigatório medir a temperatura antes de trabalhar. A minha firma é grande, tem mais de 500 pessoas. Para não ter muita confusão, tem que ser em horários diferentes, tem que começar mais tarde, acabar mais tarde, fazer essas coisas. Obrigatório o uso das mascarinhas, luva, essas coisas que antes não tinha, né? A gente não é nem acostumado com isso. Porém, não todo mundo dentro da empresa respeita essa coisa. Ouviu esse barulho ao fundo? É o filho mais velho do Léo. Na hora da entrevista, o mais novo estava com os avós. Eles são a rede de apoio do casal nesse momento. E isso é algo que preocupa bastante o Leonardo. Ele sabe que os avós das crianças estão expostos ao risco por causa do fluxo dele e da mulher. Mas, infelizmente, não podem fazer nada. O Leonardo precisou interromper a entrevista algumas vezes por causa do filho. Pedia desculpas a cada vez. A realidade dele é muito diferente da minha. Eu não tenho filhos. E só conseguia pensar em como deve ser complicado manter as crianças dentro de casa e entretidas nesse momento. No começo, gostoso, não tem aula, que delícia. Depois que eles entenderam que não podia ver ninguém, que não podia ver criança, que não podia ver adulto, que não podiam sair, começaram a ficar agitados, não sei como explicar, nervoso, muda o comportamento deles também. Mudança de comportamento. Essa é uma questão chave para mim em tempos de distanciamento social. Eu não sei você, mas eu fui revendo várias questões da minha vida. O modo como eu me relaciono com os outros e até a forma como eu consumo conteúdo, itens e tudo mais. E eu também senti o meu humor variar. Aconteceu com você também? Eu perguntei para Edvige Sparra, a psicóloga que apareceu lá no início do episódio, se era comum isso acontecer. Ela é fundadora da eMind, Mente Emocional. Então, podem vir sentimentos atrelados a angústia, uma tristeza, uma ansiedade, estado deprimido, medo, temor. Pode vir raiva, porque quando a gente fala isolar, é isolar de algo que eu não quero estar isolado. Então, pode vir indignação, isso não é justo, pode vir essa frase. Então, assim, a palavra em si, para cada pessoa, ela vai trazer, Gabriela, várias manifestações. Vai depender muito da forma como você vai perceber e vai enxergar esse momento. O que é fato é que, assim, naturalmente, todos nós, né, diante de uma situação de isolamento, a gente vai reagir, né, de grau intenso ao mais leve, mas de maneira negativa. Né? Estar isolado não é uma coisa legal. Para o Leonardo, o isolamento também veio como uma mudança de comportamento. Alterou a rotina da casa e exigiu uma nova forma de convívio. Se você está passando por essa fase com mais pessoas em casa, vai entender bem o que ele falou. No começo não é uma coisa assim muito difícil de aceitar. Depois passam os dias, passa o tempo, fica tudo mais difícil dentro de casa, porque você podia organizar as coisas dentro de casa, levando criança para fora, passeando com as crianças, fazendo... E organizava assim. Agora é todo mundo junto, fazendo tudo junto. A bagunça fica 4 vezes maior,
fica tudo 4 vezes maior. A convivência para você, então, é o maior desafio dessa fase? A convivência, eu acho que é o maior desafio sempre. Nessa fase, muito mais. Agora, o confronto é imediato. Você está aqui, não pode sair, tem que ficar aqui, mesmo com as crianças. E com os adultos também. Mas agora acho que a gente já fez até um calo interior que fala, tá bom, vai ser assim, vamos deixar que seja assim. Por exemplo, se você está com um companheiro, uma companheira, com filhos, não importa, amigos que dividem apartamentos, enfim, não dá para você olhar para aquela situação, você se trancar no quarto e você não lidar com aquilo ali, não resolver. Até porque você vai diminuir seu espaço de isolamento. Você vai ficar somente naquele lugar, não vai querer sair. Então, você também não vai querer isso. Então, a gente vai recorrer a uma flexibilidade cognitiva, que é assim, será que eu não estou enxergando as coisas de uma maneira muito rígida? Será que mesmo em prol de um bem comum, eu não tenho que me flexibilizar, porque isso torna a minha vida mais fácil? Será que eu flexibilizando, enxergando com outro olhar, eu não posso ver outros caminhos e outras formas de poder lidar com tudo isso? Né? E quanto mais eu tiver resistência a isso, mais sofrimento eu contribuo para isso também. Eu me vi muito no relato do Léo. A gente vai aprendendo aos poucos como evitar conflitos e como sair deles também quando acontecem na quarentena. Mas cá entre nós, quem está vivendo essa fase com outras pessoas sente muita falta do próprio espaço, não é não? Mesmo a gente amando nossos pais, filhos, companheiro, companheira, amigos, irmãos, todo mundo gosta de ter aquele momento sozinho, em que é você com você mesmo e com um tempo só seu. Eu acho que isso, no meu caso, foi a coisa mais difícil, porque eu adoro ficar sozinho, adoro sair sozinho, adoro fazer coisas sozinho. E não é mais possível, né? É trabalhar com você mesmo e elaborar essa coisa, ficar filosofando, ou ser psicólogo de você mesmo, tentando achar as partes melhores de tudo isso e reagir. Solitude. É disso que o Léo sente falta. E é isso que ele busca nas brechas da rotina corrida. Ele aproveita o caminho curto até o trabalho, mesmo que as ruas já não tenham mais tanta poesia e chamarizes aos olhos. Aproveita o silêncio do caminho, raro em dias normais. O descanso dos filhos. Aproveita cada momento que puder ter. Por opção, por vontade de querer ficar um pouco mais quieto, eu me coloco em estados de solitude. A solidão, quando você tem acoplado à solidão, um estado de desamparo. Então, é quando eu me coloco numa condição de que ninguém vai saber de mim, ninguém vai cuidar de mim, ninguém se importa comigo. É quando eu me vejo sozinho neste mundo. As pessoas idosas devem ser extremadas nestas medidas, não devendo nem mesmo receber visitas de simples cortesia, pois a moléstia é nelas mais grave. Solidão, solitude e saudade resumem a quarentena de Isa. Ela tem 71 anos e mora em Madrid há 4. Foi para a cidade espanhola acompanhar a filha Amanda, o genro e os 2 netos, de 4 e 6 anos. Isa é publicitária aposentada e é uma mulher pra lá de independente. Mora sozinha por escolha e, como Marcelo e a Cris, não fala muito bem a língua do país onde vive. Viajar é um dos maiores prazeres da vida dela. Perde só para ficar com a família. Ela faz parte do grupo de risco para a Covid-19. E eu me emocionei do início ao fim da nossa conversa, que aconteceu por telefone. Gabriela, só de relembrar todos esses momentos, eu já começo a chorar, porque é tudo muito triste, sabe? Madrid é o coração de um dos países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. A cidade de avenidas elegantes e imponentes, que tem um cenário gastronômico e turístico vibrante e uma vida cultural bem agitada, se viu em silêncio do dia para a noite. Os casos de contaminados pelo coronavírus foram crescendo em fevereiro. O confinamento foi determinado pelo governo espanhol em 14 de março. Mas dias antes, os supermercados locais já estavam com falta de itens. Quem chegou antes saiu com carrinhos lotados com estoque de alimentos e itens de higiene. O pânico já era visto nos olhares de quem usava o metrô. Já se evitava o contato. Máscaras e álcool em gel já não eram mais encontrados. Antes mesmo que fosse deliberada, essa reclusão, no dia 4 de março eu já entrei em isolamento.
E foi um dia muito marcante, porque eles estavam aqui, meus netos, e eles foram embora. Eu me lembro do abraço que trocamos, né? Enfim. Aí foram dias que até hoje permanecem de pânico, de medo. Uns dias de otimismo, outros não. É tudo muito difícil. E para mim, particularmente, são datas importantes que aconteceram. Minha neta fez 4 anos, dia 28 de março. Então, isso magoa, machuca muito, né? Quando você está no isolamento, que é o meu caso, isolamento total, porque eu não tenho um amigo aqui, você perde a esperança realmente, sabe? Tem dias que não dá para imaginar. Madrid é uma cidade muito alegre, um povo que gosta de alegria, que gosta de sair às ruas, que enche as cafeterias, enchem as terraças. Eu que vivo sozinha, nunca me senti só, porque a gente vê alegria nas ruas. Hoje eu só ouço barulho de ambulâncias, é um silêncio total. Eu estou no meu terraço, você não está ouvindo nada, não passa um carro. A única coisa que a gente ouve são o barulho dos pássaros. 2 vezes eu me atrevi a ir no mercado. Então você vê o medo nas pessoas, a tristeza nas pessoas. E eu, particularmente, por ser claro que eu já pertenço a uma terceira idade, quando as pessoas se sentiam mais próximas de mim, elas gritam para eu manter distância. Isso é um bem-querer para nós da terceira idade, mas ao mesmo tempo dá uma sensação de discriminação. Não chega perto. Então, a gente vive momentos que a gente nunca imaginou. Para nós que já temos mais idade, 1 mês ou 2 meses faz a diferença na nossa vida, é uma existência. E esse isolamento é muito doloroso, porque, lógico que a gente tem o contato pela tecnologia de hoje, mas o abraço, o calor, é muito difícil. E viver umas experiências assim únicas de minha filha trazer as minhas compras, deixar na porta da minha casa e me avisar já quando está no carro: mãe, eu deixei aí, você pega? E eu pego essas compras com lágrimas, imagino que ela também. É muito difícil falar dessa solidão, é muito difícil. Eu não contive as minhas lágrimas conversando com ela. O isolamento, o distanciamento de quem a gente ama, a perda da rotina. É muita coisa para lidar. Isa me contou que aos poucos foi criando artifícios para não se deixar cair em uma tristeza profunda provocada pela solidão. Como é que eu alimento o meu tempo livre? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de escrever, assisto filmes, assisto séries e estou fazendo um diário do que está acontecendo no mundo, um diário onde eu falo das minhas lembranças, das minhas experiências pessoais, para que um dia os meus netos, os filhos dos meus netos, revivam essa história, porque realmente vai entrar para a história. Me chamou muito a atenção quando ela falou no diário. Eu queria saber como ela tinha começado e de onde tinha vindo a ideia. Queria ler tudo. Desde o dia 4 de março, ela vem registrando sentimentos, incertezas e medo. Achei de uma sensibilidade sem tamanho fazer tudo isso. Dias depois da nossa entrevista, eu a procurei novamente por mensagem para saber como ela estava e para fazer um convite. E ela prontamente me respondeu. Disse que fez uma autoanálise depois da nossa conversa e que se sentiu negativa demais na visão sobre o isolamento. E disse que hoje ela está bem mais positiva. Respondi apenas que entendia bem como ela se sentia. E eu acho que você também. Quem que não está oscilando sentimentos nessa fase? Ela concordou. Sim, somos momentos, me respondeu. E foi por isso que eu a procurei novamente. Porque estamos vivendo momentos. E é assim que a gente se compreende e compreende o outro. Por isso, eu pedi que ela compartilhasse alguns dias do diário dela comigo e com você. Os textos dela e outras histórias que não entraram aqui no episódio foram publicados lá no blog do Vozes. Quando terminar aqui, você pode correr lá para conferir. O link está na descrição desse episódio. Eu sinto muita falta de poder estar com a minha mãe, porque a gente sempre pôde estar juntas, nem sempre a gente quis estar juntas todo momento, porque, né, enfim, mãe e filha, mas eu sinto falta do poder estar com ela toda hora, na hora que eu quisesse. E esse período de isolamento está sendo como, para mim, uma sensação de guerra. A gente que não viveu nenhuma guerra, que é jovem, né, tem essa idade, a sensação que eu sinto é essa.
Essa é a Amanda, filha da Isa. Ela é advogada e com o marido tem um café em Madrid. Falei com ela logo depois de conversar com a Isa. A Amanda me contou que, assim como praticamente todos nós, ela não achou que a pandemia fosse se tornar algo que afetasse tanto a vida de todo mundo. Enquanto a cidade ia começando a se preparar para a quarentena, ela via como exagero as movimentações. A ficha começou a cair quando as aulas dos filhos foram canceladas, dias antes do estado de alarme ser acionado no país. E aí foi todo mundo obrigado a fazer o isolamento. Então, que a gente foi na nossa cafeteria, foi muito triste fechar para os nossos funcionários, todo aquele clima de terror na rua, a polícia pedindo para as pessoas irem para casa, e a partir desse dia que a gente ficou efetivamente isolado, foi quando o baque veio forte, assim, de realmente a coisa é muito séria, agora daqui de casa a gente não vai poder sair, a não ser que seja uma situação muito importante. Sabe aquela história do é tudo igual, só muda o endereço? Isso se aplica muito aqui. A Amanda me contou dos desafios de ter 2 crianças pequenas em casa, como o Leonardo. A dor de não se relacionar com as pessoas que ama, como a própria mãe dela, e a dificuldade em lidar com a ansiedade e o estresse que tudo isso gera, como a Diana. Se identificou com algum? Ir no mercado já era uma situação de guerra, todo mundo com máscara, a polícia perguntando onde você estava indo, aquele distanciamento social, ou seja, se você entrava num corredor que tinha mais de uma pessoa, já pediam para você sair. E a sensação de ter minha mãe também como dentro do grupo de risco, vivendo aqui em Madrid, não na mesma casa, começou a me preocupar demais. A gente começou a pensar uma forma de ajudar, né, ela a não estar tão exposta ao vírus, mas também a gente estaria longe dela. Essa situação do isolamento, para nós em família, é boa, mas também é estressante, porque a gente está aqui 24 horas juntos, acaba que ninguém tem o seu espaço, a gente percebe as crianças estressadas, e a gente também, né, acaba somatizando muita coisa, então é estômago que dói, é cabeça que dói, não é por cansaço efetivo, mas sim pela situação de confinamento, né. Aí a gente começa a perceber alguns grupos de WhatsApp que não tá mais tão legal fazer parte, então vamos deixar um bloqueio mesmo, um escudo, para a gente conseguir sair bem da parte psicológica. Eu sou muito sensível, assim, a minha parte física, ela tá integralmente ligada à minha parte psicológica. E aí eu começo a pensar, eu acho que a situação do ser humano de estar em confinamento é como um animal, né? Começa a gerar cortisol, por mais que a gente tente meditar, a situação toda é muito tão pesada que não tem como não somatizar, de alguma forma acaba vindo. Eu conversei com a Amanda em uma das brechas dela no trabalho. Sem a cafeteria e com os funcionários dela recebendo em casa, ela tem exercido a advocacia. A viagem que a família tinha planejado para o mês de maio foi remanejada, mas Amanda não crê na possibilidade de realizá-la ainda este ano. Foi quando começamos a falar de planos. Como pensar no futuro com um presente tão incerto? É uma incerteza muito grande, então a gente olha desde os planos mais básicos, ou seja, meu filho ia se formar na pré-escola. Ele vai ter a festinha de formatura? Ele volta para a escola ainda nesse ano? O que vai acontecer ano que vem? Ele vai fazer o pré de novo? Como é que isso vai acontecer? E meu trabalho? Como é que vai voltar meu trabalho? Eu consigo fazer muita coisa por computador, é o que me faz manter o foco, na verdade. Da mesma forma, o meu marido, como ele presta consultoria, tem muita gente buscando, né? Porque o que vai acontecer? Mas a gente percebe nas pessoas que nos estão buscando muita incerteza. E isso não tem como não gerar na gente. E independente de qualquer situação, essa falta de foco, ela vem não só no trabalho, ela vem em qualquer situação mesmo, né? Na hora que a gente deita na cama e fala, tá, eu vou dormir para viver de novo o dia da marmota amanhã, que tudo vai acontecer exatamente igual, quando que isso vai acabar? A sensação de não saber é realmente desesperadora. Controle, um grande desejo humano. E algo que escapa tanto das nossas mãos. Acho que você falou uma palavra super chave agora. Controle. A gente tende a uma necessidade de obter controles que tem a ver com aquilo que eu prevejo, aquilo que eu já sei, né? Eu tenho mais ou menos a ideia do que vai acontecer e, em cima disso, eu me antecipo, eu crio as medidas necessárias para mitigar o tamanho do impacto daquilo que está por vir. Então, essa necessidade de controlar as situações é uma coisa que vem da natureza humana, que tem a ver com previsibilidade, com manter a ordem. Quando vem algo que é tão abrupto, né, que é tão agressivo no sentido que nos é colocado numa situação involuntária, aí a gente sente que nem tudo está no nosso controle. Um boletim de como a população deveria proceder era publicado. Para evitar a influenza, todo indivíduo deve fugir de aglomerações, principalmente à noite.
não frequentar teatros, cinemas, não fazer visitas e tomar cuidados higiênicos com a mucosa faringiana, que muito provavelmente é a entrada dos germes. As ruas lotadas, as barracas de comida com clientes aguardando, vários pedestres com copos de café nas mãos, luzes para todos os lados, propagandas, notícias, informação e, de repente, a cidade de 8 milhões de habitantes, conhecida como a cidade que nunca dorme, foi obrigada a parar. Os movimentados teatros da Broadway foram interditados. A Times Square ficou vazia. Cinemas foram fechados, aeroportos ficaram sem receber turistas. Os únicos lugares que contrastavam com uma Nova York cada vez mais silenciosa eram os hospitais. E é em um dos maiores da cidade que Karina trabalha como enfermeira. Ela mora nos Estados Unidos há 20 anos. A correria do trabalho fez com que ela quase não conseguisse falar com a gente. Os horários dela viraram de cabeça para baixo desde que a pandemia começou. De todas as cidades que falamos até agora, eu só conheci Nova York. Era como realizar um sonho, estar dentro de um filme, sabe? Eu não consigo nem imaginar um cenário de distopia na cidade. E eu comentei isso com a Karina. Nunca, nem 11 de setembro que eu estava aqui, quando caiu as torres, eu nunca vi nada igual. Nada. E também nunca vi tanta gente morrer também, né? Porque aqui a gente está com os números bem altos. E eu que trabalho no hospital, numa unidade mais crítica, eu vejo muito isso. São os pacientes que estão bem mal mesmo. São os pacientes que estão com a gripezinha. Não é esse tipo de paciente que eu pego. Então é paciente que muitas vezes morre, né? Então é difícil, é muito difícil. Os Estados Unidos registraram o primeiro caso de Covid-19 em Washington. Aos poucos, a doença foi se espalhando pelo país, que se tornou o principal epicentro da pandemia. Karina viu toda a rotina se transformar no dia 15 de março, quando o hospital onde trabalha foi totalmente modificado para só receber os pacientes com a doença. Mãe de uma adolescente de 13 anos, ela precisou se isolar para garantir a segurança da menina. Desde então, só se relaciona pessoalmente com os pacientes e os colegas de trabalho. Eu tive a oportunidade de deixar minha filha na casa de uma amiga ou com meu namorado, com a família dele. Eu me isolei porque eu estava muito em contato com os pacientes. Eu vi muitos pacientes morrerem, vi que o vírus era uma coisa bem séria e eu não queria contrair, então eu me isolei e fiquei sozinha em casa. Você estava preparada para lidar com isso, psicologicamente falando? Não, nunca tive preparada. Sempre estudei sobre isso, sobre pandemia no livro, mas eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Tem sido bem difícil pra gente, porque a gente, além de estar de linha de frente, muitas da gente estamos nos contaminando, e também familiares. Eu tive 2 enfermeiras amigas minhas que perderam os pais por conta do Covid. Então, tem balançado muita gente, a gente tem orado muito antes de começar o turno, pedindo a Deus. Acho que é só força de Deus mesmo, porque como a gente também não tem equipamento suficiente, é tudo limitado. Então, assim, tá um abalo, tá uma tristeza, mas só Deus. Karina foi uma das enfermeiras que contraiu a doença. Quando precisou ficar em quarentena, a saudade aumentou. Amigas entregavam remédio e comida na porta de casa. As chamadas com a filha ficaram mais frequentes. Ocupar a mente com leitura e orações ajudou. Foi só no fim de março que ela se recuperou e voltou ao trabalho. Karina mostrou muito pesar pelo sofrimento de tanta gente. Me contou que no hospital, sempre que um paciente precisa ser reanimado, uma sirene toca em todo o andar, avisando qual o quarto e quem precisa do atendimento. Mas às vezes, não há recursos que o ajudem a vencer. O luto na vida de profissionais como ela ganhou um outro significado. E a paciente que estava morrendo, ela já estava confusa e eu sabia que ela ia morrer. E a filha pediu para poder fazer um FaceTime com ela. E aí eu fiz o FaceTime, ela chorando, eu chorando. O oxigênio dela já estava bem baixo, eu sabia que ela ia morrer. E aí foi a despedida. E isso me marcou muito, porque a paciente estava ali sozinha, não podia estar com ninguém. A solidão que a gente sente confinado, uma pessoa contaminada sente em dobro, porque ela não pode ter ninguém do lado. Era só isso que eu conseguia pensar. E eu perguntei para Karina como ela consegue se manter sã nessa realidade. Eu tento ler, eu tento esquecer, tento escutar música, tento orar, buscar de Deus para poder me dar força, porque eu tive noites assim, ai meu Deus, eu perdi 2 pacientes essa noite, por causa do Covid, então é horrível, né? E o hospital lotado, a entrada do meu hospital tá cheio de leitos, e minhas amigas ficando doentes, todo mundo, então assim, eu acho que só Deus mesmo, a gente tá passando por um momento muito difícil. Num contexto de pandemia, a vida também ganha um outro valor.
Toda vez que um paciente tem alta, Karina e os outros profissionais do hospital fazem festa. É um momento de renovação entre eles. Um momento de encontrar forças para seguir em frente. A gente teve vários pacientes, graças a Deus, que estava com aquele oxigênio de 15 litros ali de oxigênio. Eu pensei, cara, não vai conseguir, porque o paciente tem asma, tem não sei o quê, e conseguiram, entendeu? A gente aplaude, bate palma, toca sininho quando o paciente vai embora também, faz uma festa. Para o tratamento da gripe, os médicos utilizavam remédios para combater os sintomas e outros medicamentos que, na época, imaginava-se serem os melhores para a recuperação dos doentes. Além destes tratamentos, havia outros alternativos que não eram bem vistos pela medicina tradicional. Enquanto a China, a França, a Itália, a Espanha e os Estados Unidos e tantos outros países iam aprendendo a lidar com o novo coronavírus, a gente também ia aprendendo por aqui. Quando começamos esse episódio, queríamos buscar alguém que entendesse muito sobre ficar distante das pessoas, sobre ficar só. Alguém que pudesse nos trazer uma luz, sabe? E aí foi que a gente chegou ao navegador e escritor Amir Klink. Se você não conhece, ele já fez expedições que duraram mais de 2 anos seguidos longe de casa. Só, por vontade própria. A gente estava morrendo de curiosidade de saber como ele estava vivendo esses dias de isolamento. Eu ainda tenho o barquinho onde eu passei 100 dias remando. Eu passei 100 dias remando num espaço minúsculo de 1,20 m por 1,30 m, dormindo numa cabinezinha com 80 centímetros, 84 centímetros de altura, 2 de comprimento e 1 de largura. E é engraçado. Passei tempestades, deixei o continente africano, fiquei 99 dias sem ver terra, nenhum ser humano. E foi uma experiência feliz, porque eu tinha certeza de que terminava a história quando eu voltasse a âncora na Bahia. Há 2 anos atrás, eu peguei esse mesmo barquinho e pendurei numa estrutura dessas no quintal de casa. Eu levantei o barquinho, botei ele no ar, aí eu escalei a estrutura e falei, nossa, daria para dormir lá em cima balançando, porque ele estava pendurado só por 2 cabos. Aí eu falei, quer saber, eu vou passar a noite para matar a saudade dos 100 dias que eu passei no mar. E aí eu fiz uma cestinha de piquenique, levei uma garrafinha de vinho, fiz um sanduíche bacaninho, falei, vou comer um sanduíche, tomar um vinho e vou passar a noite. Eu não consegui ficar 3 horas dentro do barco. Eu nunca tive claustrofobia. Só que o fato de estar parado, preso, vendo os vizinhos passando na rua, os carros passando na rua, e eu fechadinho naquele espaço, eu não consegui ficar 3 horas. Falamos com o Amir por Skype. Ele estava no escritório dele e dava para ver ao fundo os remos de madeira que eram usados na decoração náutica do lugar. Ele contou que teve que readaptar a rotina de trabalho para o home office e confessou que, mesmo acostumado ao isolamento, a quarentena está longe de ser fácil. Puxa vida, será que era possível a gente trabalhar em casa? E a gente começou esse exercício tecnicamente. Apanhamos bastante, no começo é difícil para quem fica em casa, para o funcionário que vai trabalhar, porque há uma confusão entre a vida pessoal, compromisso de trabalho, há uma espécie de invasão, não da privacidade, mas do tempo privativo. Deveria começar às 8 e acabar por volta das 6, 7. O fato é que, quando a pessoa está acessível, como a gente está agora, eu posso encher a tua paciência às 11 da noite. Um problema que você sabe como resolver, mas, caramba, você merecia agora estar com sua família, com seu cachorro, sei lá. Então, isso ajudou bastante a gente, mas não está sendo uma experiência fácil. Me chamou a atenção na conversa com Amir o quanto ele falava sobre a importância de pensarmos em metas e montarmos em etapas a nossa rotina. E é isso que ele faz quando está em expedição. Saber onde vai chegar dá a ele a sensação de que tudo está dentro dos planos. Aquela coisa do controle que a gente falou antes, lembra? Num barco, você está sempre numa atividade constante, tem uma demanda permanente de trabalho, decisões, ajustar a vela. Você está o tempo inteiro na ativa, de certa maneira, interferindo no teu avanço, no teu desempenho. E nesse momento a gente está simplesmente sentado numa cadeira, num sofá. A gente ainda tem o privilégio de ter uma cadeira e um sofá. Tem gente que não tem. Tem gente que não tem o sofá. E é isso que me preocupa hoje. Conforme a gripe foi se agravando, os jornais passaram a divulgar a necessidade de se isolar os doentes em hospitais.
e que o tratamento não deveria ser feito em casa como era de costume. Quem discordasse era visto como uma ameaça à sociedade e por isso discriminado e rotulado. Estimulou-se a cultura da delação e da vigilância. Esse privilégio que o Amir citou vem se tornando cada vez mais marcante. Alguns especialistas já apontam como a pandemia escancara as desigualdades sociais. E desde que tudo começou no Brasil, uma questão ecoava: como será quando essa doença chegar nas periferias? O reflexo começou a dar na nossa vida no dia 23 de março. Que estava no trabalho, estava tudo organizado para receber uma apresentação. E aí a secretaria me ligou e falou: olha, fecha tudo, para tudo, que a gente não vai ter nada. Eu falei: mas tem atividade, pode parar tudo. Fecha tudo, avisa todo mundo e vocês vão embora porque a gente não vai ter nada. Daniel trabalha como coordenador no Centro de Culturas Negras Mãe Silvia de Oxalá, que fica no Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Nesse mesmo bairro está a favela da Rua Alba, e é lá que o Dani mora. Ele divide a casa com outras 5 pessoas, a mulher, a cunhada e os 3 sobrinhos. Todos viram a rotina mudar quando o coronavírus chegou na região. E o primeiro passo que a gente faz quando a gente chega é tirar o tênis, tirar a roupa, já tomar um banho. Só após esse banho a gente acessa a nossa casa e a gente começa a ter um convívio normal. Aqui nós ficamos, mesmo depois de todo o nosso cuidado pessoal, a gente ainda fica receoso com tudo isso, né? Porque aqui na nossa favela as pessoas estão acostumadas a ficarem na rua. E aqui a consciência não chegou nesse ponto ainda. Porque como a minha cunhada, como eu, todos nós precisamos sair para poder pensar em como fazer para sustentar essa situação. E aí quando a gente volta para casa, a gente criou uma rotina de atividades, né? A gente joga bingo, a gente faz pipoca para assistir filme, assistir vídeo. Eu tenho um microfone, uma caixinha de som lá, a gente faz um karaokê. Não, a gente vai se virando aí para poder ocupar a mente e fazer com que essas horas e esses dias passem o mais rápido possível. Tanto Daniel quanto a cunhada ainda precisam sair de casa. Ela é diarista e não conseguiu afastamento remunerado onde trabalha. Ele consegue fazer parte do trabalho de casa, mas quando percebeu os impactos da pandemia nas comunidades, passou a atuar como voluntário no projeto Periferia Sem Corona, que ajuda famílias nas favelas do Brasil a enfrentar a crise, levando doações de cestas básicas e kits de higiene a quem precisa. Os dois seguram as pontas e, assim, tentam garantir que as outras pessoas da casa possam cumprir o isolamento. Todo mundo se protege do jeito que dá, mas ainda é muito difícil, especialmente porque a realidade das periferias não é a mesma da região central. Um levantamento do Data Favela feito durante a pandemia diz que 8 em cada 10 moradores têm saído de casa para encontrar alimentos e itens de higiene. O Daniel conversa muito com os vizinhos dele sobre a importância do isolamento social e as dúvidas são sempre as mesmas. Mas e aí? Se eu fechar, quem é que vai comprar comida para minha casa? E aí a gente acaba ficando meio que sem argumento para poder falar com eles. Fala: não, mano, mas se eu ficar em casa eu vou morrer de fome. E na favela eu sou conhecido como Binho, né? E eles falam: pô, Binho, você vai ter cesta básica para dar para todo mundo? Que é a mistura, quem é que vai comprar? Então a gente vive um dilema tremendo dentro da favela. E aí, quando eu falei da questão, né, de viver na incerteza de não ter uma doença, né, que pode ser que tenha, pode ser que não tenha, ou a certeza de não ter o alimento para poder comer. A descrença em relação à doença também é grande. Quando o vírus começou a circular no Brasil, ficou popular a ideia de que os ricos eram os únicos a se infectar, já que essas pessoas faziam mais viagens para o exterior. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Mano, você acha? O coronavírus vai querer o quê aqui na favela? O pessoal sabe aqui que na favela ninguém pega nada não, mano. Isso é doença pra boy. Isso são alguns dos discursos que eu escuto. Assim, todas as ações que a gente sai para fazer de entrega de produtos de higiene, é esse o resultado. E o mais complicado e dificulta quando a gente tenta conscientizar os nossos moradores aqui, dentro da nossa quebrada, é que a maioria de informação que vem sendo passada via internet, via algumas mídias sociais, até mesmo via o presidente,
Isso faz com que as pessoas virem para mim hoje, quando eu vou entregar vou entregar álcool em gel e máscara na casa das pessoas, eles falam para mim, não, mas tá falando que a gente pode voltar pra rua, que isso é só uma gripinha. E aí quando você que tem um pouco mais de conhecimento, que está buscando entender isso, você tem a noção que isso não é só uma gripinha. A gente consegue perceber. E o detalhe mais importante é que dentro da nossa favela já foram 4 pessoas infectadas. E dessas 4, 2 pessoas já faleceram por conta dessa situação. Quanto menos acesso a itens de higiene, maior é a chance de se contaminar. Quanto mais pessoas dependentes do serviço público de saúde se contaminam, menos ele consegue atender a população. Percebe como a corda sempre arrebenta do lado mais fraco? Mas ainda assim, a rotina parece não ter mudado tanto. As pessoas circulam pelas ruas, resistem ao uso de máscaras e ao distanciamento social. Os bailes funk continuam acontecendo. E aí foi quando a gente questionou o Daniel. Mas por que as pessoas não cumprem as orientações? E a resposta me atingiu em cheio. E a favela ela é carente disso. É porque quando você não enxerga o passo na frente que você vai dar, você não consegue ter noção do quão importante a sua vida é, do quão significativo para os nossos, né, você é. E aí isso faz com que os seus caminhos sejam caminhos que vai só trazendo a sua própria destruição. Nesse sistema que a gente está indo, hoje não é só a sua própria destruição, né? Acaba sendo a destruição dos seus próximos também. E esse é o mais complicado, você lidar com pessoas que não têm a ciência do quão importante elas são para o nosso mundo no geral. Isso faz com que a gente sofra ainda mais, né? Bom, eu não sei se você foi um ouvinte atento neste episódio, mas entre um país e outro, eu, Érica Paixão, produtora aqui do Vozes, apareci com pequenos textos. Parou para reparar como todos eles falam muito do nosso momento atual? Agora, posso te contar uma coisa? Todas as falas são trechos de um livro. 1918, A Gripe Espanhola, Os Dias Malditos, de João Paulo Martino. Sim, parece 2020, mas era 1918. A história é feita de rupturas e permanências. Então, há realmente uma ruptura muito grande com a gripe espanhola, porque a gripe espanhola foi um evento em que nós estávamos no começo do processo da vacinação, né, que vem um pouco do final do século XIX, começo do século XX. As políticas de saúde eram de outra natureza e com uma outra visão. Então, tudo isso, de fato, faz com que tenhamos um distanciamento muito grande, realmente um rompimento com aquele passado. Porém, esta sensação de que há algo ali que nos explica é também importante, digamos, porque há permanências. A própria ideia da quarentena, o funcionamento da epidemia, quer dizer, que começa com a desinformação, ela começa muito com uma negação, de que ela, por exemplo, não chegaria, não é? Então, também esta ação de solidariedade das pessoas na tentativa de ajudar, na tentativa de cuidar, também é algo que nós encontramos na documentação quando vamos estudar a própria epidemia da gripe espanhola. Então, como vocês veem, eu acho que, assim, do ponto de vista científico, nós estamos falando realmente de outra coisa. Do ponto de vista de uma identificação do que seja o que nós estamos vivendo realmente é uma outra coisa. Eu acho que não há proximidades, mas existem esses outros elementos que constroem a epidemia que sim. Então, por isso que eu acho que a gente fica, né, entre uma coisa e outra. O André Mota é especialista em História da Saúde brasileira e coordenador do Museu Histórico da USP. Ele foi bem cauteloso em fazer comparações com o passado. Afinal, mesmo com grandes semelhanças, é importante a gente lembrar que vivemos em mundos diferentes e sociedades mais diferentes ainda do que quando a gripe espanhola aconteceu. O André trouxe uma reflexão importante. A história é feita de rupturas e permanências, coisas que mudam e coisas que ficam. Vivemos uma pandemia muito diferente das demais, mas o isolamento social, por exemplo, foi algo já adotado antes.
Que permanência teremos deste momento, então? Inicialmente, uma epidemia, ela aparece com uma característica quase democrática, né? Todos nós podemos ficar doentes. Conforme os dias vão passando, vai ficando claro que determinados grupos serão mais, de maneira avassaladora, atacada do que os grupos que têm maiores condições sociais. Já houve, lá na gripe espanhola, os mais pobres é que morreram. As pessoas que estavam em lugares que não tinham saneamento básico, as pessoas que tinham problema nutricional, essa massa é a que mais vai ser atingida. E, novamente, nós estamos vendo isso acontecer. Então, eu acho que essa é uma grande pergunta para todos nós como cidadãos, não é? Que sociedade que nós queremos, né? Nós podemos pôr fim em pandemias. Já fizemos isso antes. Hoje, eu e você fazemos parte de um momento que será estudado e usado para comparativo no futuro. E eu sei que estar longe de quem se ama é muito difícil. É duro ter o direito de ir e vir limitado. Pode acreditar que você não está sozinho. Quando a gente conversou com o Amir, ele disse uma frase que me marcou bastante. Não estamos no mesmo barco. Tá cada um no seu. Estamos todos no mesmo mar e na mesma tempestade. E cada um vai sobreviver a isso de um jeito. A tempestade é difícil mesmo. Mas já diria o ditado que mar calmo nunca fez bom marinheiro. O vírus começou com vantagem. O mundo não estava preparado. O nosso planejamento de 2020 não incluía estar em stand-by. Tá difícil mesmo. E tá tudo bem sentir medo, insegurança, se preocupar com as economias. Tá tudo bem não saber o que sentir agora e sentir tudo ao mesmo tempo. A gente tá vivendo uma pandemia. Muita gente tá doente, muita gente perdeu alguém querido. É normal a gente não estar bem. Mas mesmo sendo difícil enfrentar o isolamento, é muito mais difícil salvar as pessoas se mais gente fica doente ao mesmo tempo. Enquanto trabalhava nessa conclusão, ouvi no rádio que a taxa de isolamento diminuiu. E aí, só me resta perguntar para você, quais serão as nossas rupturas e permanências para a história? O que vai restar para nós quando a pandemia passar, se não o que aprendemos com ela? E eu me lembro que aqui perto da minha casa tem uma rua que tem muita lojinhas de comida, que é uma janelinha na rua, assim, né? Aí eu fui andar e aí tinha gente nessa rua, que estava sempre vazia. Não era nem 1/10 do que costuma ter, mas tinha gente. E eu me lembro que eu parei e comecei a chorar, assim, sabe? Comecei a chorar porque eu falava assim, gente, a vida vai voltar, sabe? As pessoas vão voltar. Então, assim, é questão de ter tempo. E agora, as vozes que participaram deste episódio. Cada um da sua casa, na produção e roteiro, Arthur Ferreira, Érica Paixão, Isabela Ares e eu, Gabriela Viana. Na edição, Lucas Soares e Luiz Nascimento. Na sonorização, Cláudio Antônio. Vozes. E você, como tá vivendo o isolamento? O que quer fazer quando tudo isso passar? Escreva pra gente no vozes@cbn.com.br ou corre nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook como @CBN Vozes. Até o próximo Vozes.